Minhas amigas, meus amigos, irmãos do plano físico e da dimensão espiritual, que continue havendo paz e alegria neste ambiente e em nossos corações. Nós vamos falando de forma espontânea, na medida em que as imagens vão surgindo e as palavras também. Mas o tema que ficou estabelecido resume-se numa palavra apenas. Uma palavra ou um nome que significa muito. Jesus. No mundo inteiro, com certeza, todos já ouviram ou leram esse nome, Jesus, ou Jesus Cristo. Digo isto pelo seguinte: uma vez, há coisa de 20 anos aproximadamente, nós estávamos na Índia, fomos com a intenção de conhecer os gurus, os famosos gurus ou avatares do Oriente, mas conversando, me recordo muito bem, conversando um dia com um taxista, numa daquelas ruas, de uma daquelas cidades que eu não me recordo no momento, eu lhe perguntei sobre os gurus, os seres iluminados, como eles mesmos consideram na tradição oriental. Perguntei especialmente sobre Satya Sai Baba, o mais famoso da época. Ele falava português, portanto ficou fácil o nosso diálogo. Ele falou um pouco sobre vários gurus ou avatares, mas fez uma pausa, olhou para mim e disse: porém, meu amigo, mestre mesmo é Jesus. Ouvir isso dos lábios de um indiano não é fácil. Ele até se referindo ao Satya Sai Baba, que era um grande líder, ele disse: é o guru mais rico da Índia. Porém, iluminado mesmo, grande mesmo, foi e continua sendo Jesus. Com certeza, eu pessoalmente precisava ouvir aquela confirmação. Porque nós cristãos, de modo geral, espíritas, católicos, evangélicos, já sentimos o peso específico deste nome. Mas observemos o seguinte: me veio à mente falar sobre Jesus neste momento, diríamos assim, neste momento histórico que o Brasil está vivenciando, levando em conta o que vem acontecendo nos últimos dias em relação a esse nome. Um determinado teatro, a gente não vai entrar em detalhes, não é necessário, aliás, desnecessário. Um determinado teatro pretendendo descaracterizar a autoridade
do Mestre dos Mestres. E ao que tudo indica, o carnaval que está chegando vai entrar ou pretende entrar nesta mesma sombra. Ou seja, uma oposição, mais uma triste e vergonhosa oposição àquele que até mesmo materialistas consideram o maior de todos os educadores. A propósito, estive lendo recentemente um livro escrito por um cientista. Esse livro me chamou muita atenção pelo seguinte: o título, Jesus, são dois nomes significando o mesmo, Jesus e Yassu, em aramaico, que significa também Jesus. Enfim, esse pesquisador levou nada menos que 20 anos pesquisando línguas, as chamadas línguas mortas, principalmente o grego, o latim e o aramaico, que era a língua original de Jesus. Depois que ele fez esse estudo, essa viagem literária e histórica, até mesmo duvidando que essa personalidade tivesse existido, ele finalmente chegou à fonte, à terra de Jesus, naquela época, e se deparou com a personalidade a que nos referimos, Jesus. E segundo esse cientista, foi e continua sendo muito mais do que nós poderíamos imaginar. Mestre dos mestres. Aliás, Emmanuel, como todos sabemos, guia espiritual do nosso querido Chico Xavier, num dos seus livros afirma que Jesus foi o médium, o médium de Deus. O que é Deus? Primeiro pensemos um pouco em Deus. O que é Deus? Como Allan Kardec questionou aos espíritos, o que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária do infinito bem. Causa primária, consciência suprema do universo, causa primeira do infinito bem, de tudo que é bom. Mas, muito antes, João Evangelista, que era médium e médium psicógrafo, já havia escrito nas suas epístolas simplesmente o seguinte, isto à luz da sua mediunidade, escreveu: Deus é amor. Bem, meus amigos e minhas amigas, talvez hoje a gente possa, porque a nossa doutrina é evolucionista e nos dá liberdade de expressão e de pensamento, talvez hoje nós pudéssemos, com permissão do evangelista, colocar uma palavra além dessas três. Ele disse, repetindo: Deus é amor. Muito bem. Poderíamos colocar a seguinte palavra, com permissão, conforme disse: Deus é amor e paz. Ou seja, se nós sentimos a presença de Deus na energia do amor que permeia, que embala o universo, ao mesmo tempo nós sentimos paz
em nosso coração. Portanto, diríamos: Deus é amor. O evangelista tem razão. Mas na sintonia deste amor, nós sentimos também o que há de mais precioso na vida: paz. Vamos trazer essa questão para o ambiente que nós encontramos nessa casa. Alegria, uma alegria saudável, diga-se de passagem, ou uma alegria espiritual, uma alegria que transborda da consciência tranquila. Encontramos aqui alegria, amor, o amor fraterno e ao mesmo tempo paz. Com certeza muitos de nós, no fundo do próprio coração desses momentos, nesta casa, pensa ou diz interiormente o seguinte: que bom estar aqui, né? Que bom estar aqui. Aqui aonde? Numa casa onde se fala e pratica ou procura praticar os ensinamentos insuperáveis de Jesus. Bem, no momento também o chamado Poder Supremo, que tem sua sede aqui em Brasília, achou por bem, por maior absurdo que pareça, achou por bem prestar apoio, digamos, jurídico a esse grupo teatral que decidiu, conforme falamos, descaracterizar ou tentar jogar sombras no nome de Jesus. Supremo. E é bom que a gente pense nessa palavra, supremo mesmo. Só existe um: Deus, o ser supremo do universo. Abaixo de Deus, Jesus Cristo, o seu médium. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é oportuno que também nesse momento nós lancemos uma vibração de paz e de misericórdia a todos os brasileiros, principalmente aqueles que estão ainda tentando descaracterizar o nosso país, que tem uma história escrita pelo próprio mestre e confirmada pelo espírito Humberto de Campos através da mediunidade de Chico Xavier. Brasil, coração do mundo. Por que coração do mundo? Pulsa amor. Isso é dito por gente de diversos países. Os brasileiros são diferentes. Eles sorriem mais, são mais simpáticos. Vimos recentemente o depoimento de uma senhora, uma jovem, vinda de um país distante, onde posso citar Cuba. Vindo de Cuba, ela chegou no Brasil, está aqui há pouco tempo, fala como se estivesse num paraíso. Só faltou dizer: descobri um paraíso chamado Brasil. Onde é que está mesmo esse paraíso, gente? No coração das pessoas simples, das pessoas alegres, que a gente encontra em toda parte. Há pouco estávamos falando sobre a Bahia, o jeito de ser dos baianos. Não é por acaso que a história do nosso país começa exatamente na Bahia. Mas o baiano é diferente do restante dos brasileiros? Não.
é que lá existe mais história. Lá existem praias belíssimas, mas também há muitas praias lindas em todo o Nordeste. Mas o baiano parece que sorri mais, que brinca mais. Olha, gente, uma vez, estou me lembrando aqui, uma vez eu cheguei com Isa, minha esposa, da Alemanha, onde nós fomos participar de um congresso histórico, né? Que abordou a questão da tecnologia e do meio ambiente, da ecologia, tecnologia e ecologia. 10 dias em Hannover, muito bem. Alemanha, tudo civilizado, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo quadrado, povo respeitando as leis, mas o povo muito sério, muito carrancudo, como se fossem mentes quadradas, povo muito sério. Saímos da Alemanha, pegamos um voo direto para a Bahia. Quando a gente chega nas ruas da Bahia, que diferença, meu Deus! O jeito de ser. Na Bahia, vimos todo mundo brincando, todo mundo alegre, todo mundo gritando, aparentemente falta de educação? Não. Extravasamento de alegria, felizes simplesmente por viver. Mas isso é só na Bahia? Não. Isso é típico do povo brasileiro. Já tivemos oportunidade de falar sobre determinados artistas e até autoridades que, quando vêm ao Brasil, ao nosso país, ficam encantados e eles fazem questão de falar publicamente porque gostam do Brasil. Porque o Brasil, claro, é a extensão histórica e, de certa forma, também psicológica, cultural da Bahia. Então, essas estrelas, como no caso do Rock in Rio, né? A televisão costuma entrevistar algumas daquelas personalidades, daqueles roqueiros ou cantores, aí pergunta, você gosta da Bahia, você gosta do Brasil? Claro. O que mais, eu fiquei impressionado com essa resposta, o que mais o impressiona aqui no Brasil? Eu imaginei, eu pessoalmente, que ele ou eles fossem dizer as praias, as montanhas. Não. Alguns responderam, aqueles que foram entrevistados, que eu pude ouvir e ver. O que mais o encanta, o que mais você gosta no Brasil? Resposta, os brasileiros. O jeito de ser dos brasileiros. Então, este país, gente, mantém uma relação com Jesus Cristo. Isso vem sendo confirmado por diversos espíritos através de variados médiuns. É um país onde todas as religiões convivem fraternalmente. Por sinal, nós conhecemos uma cidade, né? Fomos algumas vezes lá no interior da Bahia, chamada o quê? Fugiu. Serrinha, desculpem. Cidade de Serrinha, que fica aproximadamente 2 horas de Feira de Santana. Serrinha, estávamos lá, um centro muito bonito, dirigido por um senhor de nome Peixinho, pai do atual presidente da Federação Espírita da Bahia. Peixinho era alegria em pessoa, extravasava alegria. Aí um dia Peixinho resolveu me mostrar a praça onde ficava o centro espírita que ele dirigia. Aí, a gente conversando assim na porta do centro, naquela praça, eu perguntei, e aquele prédio ali à esquerda? Ele disse, Igreja Católica, uma praça pequena. E aquele outro à direita? Uma igreja evangélica. Não existe conflito nenhum nessas 3 religiões. Ele disse o contrário.
Sempre que falta cadeiras, sempre que falta cadeiras ou uma mesa ou um móvel qualquer numa dessas igrejas, o padre ou o pastor corre aqui para nos pegar emprestado e a gente faz o mesmo. Se a casa enche, falta cadeiras, a gente vai lá e fala com o padre, opa, pronto, um convívio fraterno à luz do Evangelho do Cristo, que na realidade não nos recomendou construir centro nem igreja nenhuma. Ele só estabeleceu uma lei, a lei do amor, dizendo simplesmente: amai-vos uns aos outros. Ou seja, resumindo, amai-vos, completando, assim como eu vos amo. Meu Deus, imaginemos o que seja estar diante do Mestre Jesus, coberto de beleza espiritual, o homem mais belo do mundo, segundo Públio Lentulus, um senador romano. Imaginemos o que significa estar diante daquele homem, daquele espírito, daquele ser sublime, ouvindo suas palavras. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem assinada pelo Espírito Lázaro, que começa dizendo, observem bem, o que Lázaro diz no começo da sua mensagem. Vou falar pausadamente e posso repetir. Quando Jesus pronunciava a divina palavra amor, os cristãos à sua volta embriagavam-se de esperança e de alegria e, se necessário, entregavam-se aos sacrifícios, cantando. Meu Deus, não merece que a gente repita? Quando Jesus pronunciava, ele ali cercado de cristãos, de amigos, quando Jesus pronunciava a divina palavra amor, os cristãos à sua volta embriagavam-se de esperança e de alegria e, se necessário, entregavam-se aos sacrifícios, cantando, isto é, felizes. Há uma outra passagem interessante dos Evangelhos, narrada pelos Evangelhos, ou nos Evangelhos, em que se observa, se lê o seguinte: 3 apóstolos conversando com Jesus no Monte Getsêmani. Os 3 numa noite enluarada, imagine, olha que poema belíssimo, uma noite enluarada, brisa suave, refrescante, Jesus conversando com os 3 apóstolos, quando, de repente, um deles desabafa, dizendo assim: Senhor, bom mesmo, ou seja, nada melhor, bom mesmo, Senhor, é estar aqui, na sua presença, ouvindo sua doce palavra. Bom mesmo estar aqui. Ou seja, nada além. Então, gente, que ser é esse? Quem foi esse Espírito que entre nós recebeu o nome de Jesus? Os estudiosos, aqueles que avançam mais nessas questões, nos informam o seguinte: Jesus foi o nome humano de um ser crístico, ou seja, de um Cristo planetário.
O que é Cristo planetário? Governador de algum ou alguns mundos na vastidão do universo. Então Jesus era um Cristo planetário, como se fosse, digamos, mal comparando, um ministro de Deus, que veio à Terra, planeta que ele mesmo construiu, ou seja, sob a sua direção, porque alguns escritores espirituais afirmam, entre os quais Emmanuel também, afirmam que Jesus foi o arquiteto ou engenheiro do nosso planeta. E nas suas palavras a gente lê o seguinte também: antes que este mundo existisse, eu já era o que sou. Olha a autoridade moral daquele ser. Antes que esse mundo existisse, ou seja, há mais de 4 bilhões de anos, eu já era o que sou. E, sem perder absolutamente a sua indiscutível humildade, ele diz, só ele tinha autoridade para dizer isso: eu sou a luz do mundo. Meu Deus, parece parece que até hoje essas palavras ecoam na nossa alma, né? Eu sou a luz do mundo. Quem duvida? Mahatma Gandhi, que é citado pelo nosso irmão Chico Xavier numa recente mensagem, disse o seguinte: e Gandhi não era brasileiro e não se declarava cristão. Vejamos bem, era um indiano, como todos sabemos. Mahatma Gandhi disse: Jesus Cristo é o supremo modelo da humanidade. Olha, gente, que confirmação belíssima. Jesus Cristo é o supremo. Isso na palavra de Gandhi, nos lábios do Mahatma Gandhi, o apóstolo da não violência. Jesus Cristo é o supremo modelo da humanidade. Vamos fazer aqui uma observação. As ideias vão surgindo, as imagens. Olha o que me ocorreu agora. Também repetindo Emmanuel, o Espírito Emmanuel. Ele diz: a doutrina espírita é uma projeção de luz que partiu do coração do Mestre para despertar a consciência da humanidade. Meu Deus, eu já citei isso várias vezes, e sempre que eu cito, eu me emociono. Porque, afinal de contas, nós temos a alegria, a feliz oportunidade de participar dessa doutrina. Repetindo Emmanuel, a doutrina espírita é uma projeção de luz que partiu do coração do Divino Mestre para despertar a consciência da humanidade. Ainda há pouco nós conversávamos com uma irmã que está hospedada em nossa casa. Ela é católica, mas sabe que eu não ouço muito? Eu ouço, mas não considero muito católico, evangélico, espírita. Isso é rótulo. O importante é aquilo que você é interiormente. Os católicos são cristãos? Procuram seguir Jesus? Sim. Então, ótimo. 10. Os evangélicos também? Igualmente. Olha, pessoal, eu conheci aqui em Brasília, tive, eu diria assim, a honra de conhecer
aqui em Brasília, um pastor chamado Vilarindo, muitos de vocês talvez tenham conhecido, o fundador da primeira igreja batista de Brasília, por sinal, ao lado da Comunhão Espírita, pastor Vilarindo. Querem saber onde nós nos conhecemos? Onde, em que horário? 6h da manhã, no quarto andar, deve ter sido o quarto andar, do hospital de base. Na época havia ali uma UTI. A UTI funcionava, se não era no quarto, enfim, o andar onde ficava a UTI. Eu me sentei ali à espera que o enfermeiro me autorizasse a entrar. Imediatamente entrou um senhor que eu não conhecia, muito bem vestido. Os evangélicos se preocupam em cuidar da sua aparência, o que é lógico, é assim que deve ser mesmo, por que não? Entrou aquele senhor, sentou-se à minha frente, ficamos só nós dois ali. Eu que não gosto muito de conversar, nunca gostei, nem ri, olhei para ele e disse: desculpe, mas o senhor é um homem muito simpático. Se fosse mulher já não pegava bem, né? Mas ele disse: muito obrigado. O senhor está aqui para visitar alguém? Alguém especificamente não. Esse trabalho, essas visitas eu faço 3 vezes por semana. 3 vezes nesse mesmo horário. Acordo cedo e saio para visitar hospitais, levando a minha prece, o meu coração aos nossos irmãos enfermos. Eu disse: meu Deus, esse homem é diferente. Vamos conversar mais? Ele disse: vamos. O senhor segue alguma religião? Ele disse: sim, eu me chamo Vilarino, deu o sobrenome, fundador de uma igreja que fica não distante aqui, Igreja Batista. Aí ele perguntou: e você? Eu disse: eu sou espírita. Ele respondeu: que bom. Foi curioso que ele disse: então eu posso me abrir para você. Por quê, pastor? Não diga aos fiéis da minha igreja, não. Eu sou médium também. Médium assumido? Não, posso não. Senão a igreja esvazia. Mas o que é que o senhor faz como médium lá? Eu vejo espíritos. Eu aplico uma bênção que vocês chamam de passe. Ou seja, ofereço a minha energia e a energia da espiritualidade, a energia de Jesus, nosso Senhor, e assim muita gente tem se curado lá na nossa igreja. Olha, eu fiquei muito tocado com aquele encontro, naquele momento tão cedo, no hospital, um espírita e um pastor. Ou seja, um médium espírita e um médium evangélico. Né? Ele disse: eu vou aproveitar, já que você é espírita, perguntou meu nome e tal, ele falar um pouco da história, da minha história. Olha, meu amigo, eu era um alcoólatra, eu fui alcoólatra, como vocês dizem, nesta vida. Sim, senhor. Passei 14 anos frequentando os bares. Minha esposa já era evangélica, mas era uma mulher de uma paciência, de uma tolerância. Meu Deus, sou eterno admirador da minha esposa. Não sei se ele tinha desencarnado, talvez não. Aí ele continuou: em resumo, eu frequentando os bares, bebendo sempre, durante 14 anos, anotei bem isso na memória, 14 anos. Chegava sempre de madrugada em casa, bêbado. Ela, com a mesma paciência, vinha abrir a porta. Quando me via,
dizia sempre as mesmas palavras: entre, meu amor, vá ao banheiro, eu estou lhe esperando no quarto. E eu, emocionado, só podia repetir: 14 anos, entre, meu amor. E eu bêbado: entre, meu amor, vá ao banheiro, eu estou lhe esperando no quarto. Com a mesma paciência e o mesmo sorriso. Até que um dia, ou melhor, ele contando, madrugada, eu chego em casa, ou melhor, no jardim, em frente à minha casa, sentei-me num banco e tive vergonha de bater a porta naquela manhã. Fiquei ali, relaxei um pouco. Minha esposa, enquanto eu ia para os bares, ela ia para a igreja. Eu me sentei ali um pouco, não estava embriagado naquela manhã não, mas estava vindo das festas. Imediatamente eu vejo assim no meio das plantas no jardim, uma luz. Era uma luz diferente. A luz foi se aproximando, e eu me emocionando muito, muito, até que aquela luz tomou uma forma humana. Olha, um pastor narrando essa experiência. Aquela luz, quando chegou mais perto, tomou uma forma humana e repetiu as palavras da minha esposa: entre, meu amor. Deus te abençoe e te ilumine. Eu fiquei tonto, agora embriagado de alegria com aquela presença espiritual. Entrei, como de costume, fui ao banheiro, as necessidades habituais, fui para o meu quarto, a esposa estava dormindo. Naquela mesma manhã, eu fiz uma prece, eu me levantei, tive forças para me levantar. Naquela manhã, fui até a nossa sala e ali eu fiz uma oração e uma promessa. Eu disse: Jesus, a partir de hoje não volto mais aos bares. Vou seguir o exemplo da minha esposa. Naquele exato dia, logo pela manhã, é claro, eu disse: querida, hoje eu não vou sair, eu não vou para os bares. Hoje eu vou lhe acompanhar para o culto na igreja. Que bom, meu amor, ótimo. A partir de então, eu abracei Jesus. Eu passei a ler e pesquisar as palavras do Divino Mestre e assim, com o passar do tempo, eu me tornei pastor. Amigo de todos, e como vocês, ou você diria, médium do bem. Que maravilha, que oportunidade sublime aquela naquela manhã, no encontro com outro espírita, não, com um irmão, que também desencarnou recentemente, o pastor Vilarino, era cristão. Cristão é qualquer um que segue ou procura seguir os ensinamentos e os exemplos de Jesus de Nazaré. Está me ocorrendo aqui um poema, não chega a ser um poema grande, é uma trova. Uma trova? Mente de médium é assim, ó. Já disseram que eu sou 50% desencarnado. Será, meu Deus? Soneto. Viu? Um soneto que fala de Jesus, mas de uma maneira tão pura, tão simples, Sivaldo, que está ali o verdadeiro Jesus. Cornélio Pires, um poeta desencarnado.
Uma vez passando assim, por um determinado local, no interior de Minas, viu uma mulher, uma lavadeira de roupas. Ele olhou e observou que aquela mulher tinha um sorriso diferente. Ela conversava com as outras companheiras ali de trabalho, derramando alegria. Eu, Cornélio Pires, fiquei encantado com aquela mulher. E decidi conhecer melhor a sua vida como espírito. E tendo conhecido aquela mulher, eu resolvi escrever o soneto que vocês vão ouvir, Cornélio Pires. Ela se chamava Rita, Dona Rita. O sonho de Dona Rita era ver Nosso Senhor, beijar-lhe a fronte bonita, toda enfeitada de amor. Ver Jesus, Nosso Senhor, era o sonho de Dona Rita. Um dia, ela foi dormir. E aí, foi subindo, e num carro todo em luz, alguém se aproximou. Minha filha, quem sois? Que maravilha! Dona Rita, eu sou Jesus. Que encontro, hein? Que momento sublime. Por que Dona Rita teve essa oportunidade e a maioria de nós não tem? Certamente porque ela tinha no seu coração pureza, simplicidade, amor ao próximo. Ela não era apenas uma admiradora de Jesus, era, digamos, aluna. Admirava o mestre, procurando seguir os seus ensinamentos. Houve pessoas na época em que Jesus esteve aqui, diríamos fisicamente, pessoas que tiveram a oportunidade de ver e ouvir Jesus. Meu Deus, que oportunidade sublime, inesquecível. Khalil Gibran, um escritor oriental, tem um poema que vocês poderiam anotar na memória agora. Um poema, uma página em forma de poema, falando do primeiro encontro de Madalena com Jesus. Eu já ouvi pelo menos umas 70 vezes essa mensagem. Hoje o celular facilita, né? Até no quarto mesmo, antes de conciliar o sono, deixou acompanhar aqui as palavras do Khalil Gibran, nessa narrativa tão linda, o primeiro encontro, porque houve um outro encontro, o primeiro encontro de Madalena com Jesus. A forma como o Khalil Gibran descreve a personalidade, o ser que esteve entre nós naquela época, que andou por aquele chão, a linguagem que o poeta usa, incomparável. Ele chega a dizer que Jesus passava a impressão de que não caminhava, flutuava ou bailava. Era um ser de beleza intraduzível. O que, aliás, foi dito, ou seja, é confirmado por uma carta escrita por Públio Lentulus, né, senador romano, carta endereçada ao imperador. O senador ficou tão impactado, tão impressionado com a beleza, é bom que a gente dê ênfase a essa palavra, com a beleza completa, não apenas física, com a beleza física, espiritual, total de Jesus,
que ele realmente ficou impactado, ou seja, impressionadíssimo. Imediatamente ele decidiu desabafar aquela experiência, escrevendo exatamente para a autoridade máxima da época, o imperador. Deve ter sido o imperador Nero, não me recordo precisamente. Muito bem, nessa carta, que é um documento e que pode ser encontrada na internet, nessa carta o senador fala exatamente que teve a oportunidade de conhecer o homem mais belo do planeta. E chega a dizer o seguinte: diante dele, as pessoas ou se ajoelham para reverenciá-lo, ou, banidos pela própria consciência culpada, saem em desabalada carreira. Olha Paulo Afonso, duas reações conforme a consciência de cada um. Estou diante de Jesus, nunca ninguém viu um ser tão belo, com palavras tão lindas, extravasando um amor divino. Então, diante desse ser, as pessoas tinham uma outra reação conforme a própria consciência. Ou se curvavam para reverenciá-lo, ou então saíam numa carreira desabalada. Não sou merecedor, não sou digno de estar diante daquele homem ou daquele ser. Era assim Jesus. E é esse mesmo ser que está nas páginas, principalmente nos romances romanos de Emmanuel, psicografados pelo maior médium, com certeza, abaixo de Jesus, o maior médium que tivemos aqui na Terra, o fenômeno do século passado, nosso querido Chico Xavier. Os romances romanos, onde o autor dá ênfase à presença do Cristo em nossas vidas. Falar de Jesus é muito bom, mas sentir Jesus é ainda melhor. Eu disponho de mais uns 5 minutos. Noite adentro. Não, a gente vai mais uns 10 minutos, se for possível. Falar de Jesus, todos falam. É possível, é fácil. Mas sentir Jesus? É possível a gente sentir? Jesus hoje é Espírito. É possível? Sim. É possível. Nós conhecemos um médium que não foi exatamente Chico Xavier, porque eu falo muito do Chico pela nossa convivência lá em Uberaba, mas não foi Chico. Foi um outro santo, eu aprendi até essa linguagem, bem figurada. Um santo de calça arregaçada. Ele era médium, era um cristão verdadeiro, mas não aparecia em lugar nenhum. Fazia questão de manter a sua pobreza, sem fome, é claro, mas sua linha de pobreza sempre atendendo todos com a mesma humildade, com o mesmo amor. E um dia, muito confidencialmente, no interior de Goiás, ele chegou nos meus ouvidos e disse: a você eu posso, não sei por que a você eu posso confessar. Eu posso lhe dizer o seguinte: eu já tive um encontro com Jesus. Não diga a ninguém, pelo amor de Deus. Olha a humildade dele. Não diga a ninguém, pelo amor de Deus. Eu já tive um encontro com Jesus no plano espiritual. Eu acreditei, porque ali estava um verdadeiro cristão, humilde, bondoso, generoso, puro de coração. Estava na terra somente para servir. Então ele disse e me confidenciou, por assim dizer: eu tive um encontro com Jesus. E ele então narrou aquele sonho, entre aspas, né?
aquele encontro fora do corpo físico, narrou aquele encontro como algo inesquecível. E ele disse mesmo, nunca, jamais eu vou esquecer daquele encontro que eu tive com o nosso Senhor no plano espiritual. Nós então concluímos disso aí o seguinte: aquele homem teve essa oportunidade. Chico Xavier, ele nunca me disse pessoalmente que esteve com Jesus nessa ou naquela situação. Mas é muito provável que Chico, aliás, segundo o seu filho, né, adotivo, Eurípides, ele foi visitado por Jesus mais de uma vez. Por que não? Aliás, meus amigos e minhas amigas, o que foi que ele disse? Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas verdadeiramente em meu nome, entre elas eu estarei. Significa também o seguinte: se nós estamos aqui, mais de 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, com pureza de intenções, em prece, se nós estamos aqui reunidos em nome, verdadeiramente falando, de Jesus, com amor e humildade, claro que ele tem acesso ao nosso ambiente. Ele será atraído ou é atraído pelas nossas vibrações de respeito, de reverência, de amor. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, entre elas eu estarei. Então Jesus não está longe. Jesus não voltou para o paraíso, deixando-nos aqui desamparados. Por sinal, ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Ou seja, enquanto estivermos nesse processo kármico de sofrimento, de necessidades espirituais, enquanto nós estivermos rastejando nesse planeta de expiação e prova, o Mestre estará no leme dessa embarcação, conduzindo-nos com o mesmo amor, com a mesma paciência. Amor que ao mesmo tempo significa paz. Então afirmamos, o coração do Mestre transbordava e transborda amor e paz. Assim como acontece com o próprio Deus, de quem ele foi médium, o médium de Deus, o único médium de Deus em nosso planeta, neste mundo, Jesus, também confirmado pelas suas palavras: eu e o Pai somos um. Vamos dizer assim, vamos criar uma figura: eu e o Pai somos um? Sim, ele, Jesus, digamos, era o espelho, para não usar mais a palavra médium, ele era o espelho de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Tanta maravilha, tantos ensinamentos, tantas luzes. Folheamos um dos livros básicos da nossa doutrina e logo no prefácio nós encontramos uma página pequena, mas tão rica de ensinamento revelador. É o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as luzes do céu, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, eles vêm
iluminar os caminhos em toda parte do mundo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas têm que ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as sombras e iluminar as sendas da humanidade. Irmãos, dedilhai a lira do amor, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas repercutam e se estendam de um ao outro extremo do universo. Irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também do fundo do vosso coração e dizei ao Pai do centro do universo: Senhor, Senhor, e assim podereis adentrar o reino da perfeita felicidade. Jesus. Que Ele nos abençoe e nos ilumine sempre. Boa noite.